Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, oi, Muniz, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Vera, estamos aí nessa expectativa para o 8 de janeiro, né? Esse ato que vai ter em Brasília na semana que vem, e aí uma série de balanços, a imprensa conversando com os personagens que participaram daquele momento. Na série do Globo, hoje uma entrevista do presidente Lula, em que ele fala num complô envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O Lula fala isso, mas as investigações ainda não conseguiram cravar esse tipo de informação, né? Exatamente, Carol. Ele foi ali alguns passos além do que já é possível cravar, do que já tem evidência a partir dos inquéritos e dos processos já em andamento. Esse complô, com a sua materialização ali, a sua confirmação em termos fáticos, né, alguma coisa que mostre uma premeditação e ali anuência tanto de Bolsonaro quanto de Ibanez, não houve. Não houve até aqui. O governador chegou a ficar afastado, mas ele não teve a sua prisão pedida, embora isso tenha sido cogitado nas primeiras horas após o 8 de janeiro, e ele acabou voltando ao cargo, embora também tenha havido ali discussão, inclusive com ministros do Supremo e com a sucessora dele, a vice, a respeito do seu afastamento em definitivo, mas se entendeu naquele momento que ele tinha sido reeleito há pouquíssimo tempo e que faltaria legitimidade para cassar o mandato dele sem uma prova justamente inequívoca da participação dele e de que ele sabia o que estava prestes a acontecer e que foi de alguma maneira cúmplice daquilo. Então, o Lula foi ali fez uma retórica muito forte na entrevista que ele deu para Jennifer Goulart. Disse que, enfim, ele lembrou os atos que houve um pouco antes da posse ainda, na diplomação dele, quando queimaram o carro em Brasília, aquele atentado à bomba que foi frustrado nas imediações do aeroporto. E aí ele fala isso, de um complô entre Bolsonaro, o Ibanez e a polícia de Brasília. Ele dá a entender também que não ficou totalmente satisfeito com as primeiras reações do ministro Múcio, né, das primeiras ações dele após o 8 de janeiro. Ele mostra ali que ele foi viajar tendo sido tranquilizado pelo Múcio de que estava tudo bem e de que não ia acontecer nada mais grave. E o próprio Múcio é um outro entrevistado de hoje, da série do Globo. Saíram as duas entrevistas hoje. E ele mostra que ele ficou mesmo vendido no lance, que ele primeiro na transição já tinha tido muita dificuldade de ser aceito, ser inclusive recebido pela cúpula das Forças Armadas, e que essa dificuldade foi persistindo até ele trocar o comandante do Exército dias depois dos atentados. Ô Vera, até falando nisso, né? Se o presidente Lula foi uns passos além na entrevista, dá para dizer que o ministro José Múcio foi na contramão, né? Ele continua naquela linha ali mais comedido, tentando contemporizar. Dá para dizer que a ida da cúpula das Forças Armadas nesse ato de um ano dos ataques faz parte desse esforço? É um reflexo aí disso tudo? Sim, com certeza, Muniz. Múcio, está muito afinado com os comandantes atuais nessa ideia de uma aproximação com o governo, com o presidente e com a cúpula política do governo. Então, toda a entrevista dele é construída nesse sentido de aproximação, de dizer que as Forças Armadas como instituição nunca quiseram golpe, embora individualmente algumas pessoas quisessem, etc. E hoje, né, mais cedo eu comentei com o Sardenberg que esse era um grande ato nas apurações, o fato de que os militares não estavam sendo punidos, não estavam sendo incluídos
ainda entre os que já foram denunciados, condenados, etc. E hoje o Exército anunciou aí a punição de 2 militares por envolvimento nos atos golpistas, o que a comunicação do Centro de Comunicação Social do Exército diz é que não tem ali nenhum crime comprovado contra eles, mas que houve transgressões disciplinares de conduta e procedimentos adotados durante a ação no Palácio do Planalto. Eram, portanto, militares que estavam atuando na segurança do Planalto, que foi onde houve mais falhas ali, porque a gente até teve alguma reação da Polícia Legislativa no Senado e na Câmara, a gente viu ali também alguma reação no Supremo, mas o Palácio ficou muito às moscas e a gente chegou até a ter um afastamento do ministro do GSI, o general G. Dias, por conta disso. Então agora 2 militares que atuavam lá foram punidos disciplinarmente pelo Exército, e aí também isso faz parte dessa contemporização, né? Para a força mostrar que ela não está conivente, que ela não está inerte e que ela está disposta a colaborar com a justiça e disposta a mostrar aos seus que esse tipo de desvio disciplinar não vai ser mais tolerado, etc. Então faz parte desse grande esforço de composição. E a ida dos 3 comandantes ao ato que vai acontecer na segunda-feira no Congresso também faz parte desse mesmíssimo cenário. Agora, Vera, já de esperar do Múcio essa posição, ele vem adotando esse tom, né? Sempre contemporiza quando fala dos militares e tal, dizendo que as forças nunca embarcaram no golpe. Agora, nessa entrevista, ele vai um pouco além, porque ele joga uma batata quente no colo do judiciário, né? Ele fala, por que a Justiça, o Supremo, não mandou desocupar a porta dos quartéis? O ministro Alexandre de Moraes poderia ter feito isso antes, quando a gente sabe que as Forças Armadas foram extremamente lenientes com aquelas ocupações a ponto de ter tido uma negociação, né? Se a Polícia Federal, se a polícia poder entrar lá para prender quem estava no acampamento ou não, e só entraram no dia seguinte, porque o Exército disse, olha, não vão entrar, só no outro dia, né? Exatamente. É verdade que o ministro poderia ter mandado desocupar? É verdade. Mas também é verdade que fosse qualquer outro que estivesse fazendo manifestação e baderna em frente aos quartéis, os militares não iriam tolerar e já expulsariam no dia 1? Também é verdade, né? Se não fossem bolsonaristas, digamos que fossem sem terra, em frente às unidades do Exército no Brasil inteiro, ficariam 1 mês e tanto acampados, fazendo churrasco, recebendo ônibus e etc.? Não ficariam. Então, isso tem que ser apurado. Quem que deu a ordem para que ficassem, quem que deixou que ficassem, se houve fornecimento de água, de alimentação, de algum tipo de insumo por parte das Forças Armadas aos acampados em Brasília e em outras capitais. Esse tipo de vaso comunicante entre as Forças Armadas e aquele movimento que se prolongou e se alastrou, nunca foi devidamente apurado. E essa noite do dia 8, a que você se referiu, quando eles não deixaram a polícia entrar lá para prender, o comandante do Exército pôs um pé na porta, pôs tanque. Uma das pessoas que estavam nesse dia já me disse, a gente viu os tanques, mas os tanques estavam voltados, era para nós, e não para os manifestantes que tinham acabado de quebrar a esplanada inteira, estavam voltados para nós. E o comandante do Exército chegou a dizer para o comandante da polícia, que já era designado pelo interventor, falou, você acha que vocês vão entrar aqui para prender alguém? Vocês não têm número. Então teve um enfrentamento, um embate depois da tentativa de golpe já ter acontecido. Esse incidente da noite do dia 8 não foi devidamente apurado, e mesmo o ministro Alexandre de Moraes, que está sendo duríssimo com todo o resto, nessa questão dos militares também está sendo bem mais leve, bem mais paz e amor, porque isso já mereceria um inquérito próprio, né? Vamos lembrar, o Anderson Torres foi preso no dia seguinte, quando voltou ao Brasil, dias depois, o comandante da PM foi preso, todo mundo que teve alguma participação ali, que fosse por ação ou omissão, foi preso nas horas subsequentes. E ninguém das Forças Armadas foi preso. Então, sim, tem um tratamento absolutamente diferenciado e isso só se justifica por uma tentativa política de composição que ainda está em curso.
Mudando aqui um pouco de assunto, falando sobre o meio ambiente, dados importantes, né, que saíram os balanços ali sobre desmatamento relativos a 2023. E aí teve dois lados, né? Teve o lado positivo de queda de devastação na Amazônia, mas ainda tem dados preocupantes no Cerrado, que até aumentou o desmatamento por lá. Por que a gente pode entender que as ações do governo não foram efetivas no Cerrado enquanto foram em outras regiões como a Amazônia? Pois é, eu acho que o foco ficou muito voltado para a Amazônia, em remontar todo o sistema ali do PPCDAN, né, que era o plano de prevenção, combate ali ao desmatamento na Amazônia, e o Cerrado acabou ficando em segundo plano. A gente sabe que o INCRA, o ICMBio, todos os órgãos ligados ao Ministério do Meio Ambiente foram muito sucateados nos últimos anos, inclusive em termos de pessoal. Está havendo inclusive uma greve agora do IBAMA, eu falei INCRA, mas é IBAMA, em razão desse sucateamento, de que eles querem melhores condições de trabalho e melhores salários. E aí o cobertor curto, eu acho que acabou se priorizando a Amazônia, houve sucesso lá na Amazônia, uma redução de 50% no desmatamento, mas em compensação houve quase igual aumento no Cerrado, 43%. E não é que o Cerrado tivesse tudo bem antes e agora tivesse esse aumento, já vinha de uma devastação muito grande nos últimos anos, secas, incêndios, então é grave, preocupante a situação no Cerrado. A Marina já admite desde o meio do ano, ali desde setembro, eu conversei com ela a esse respeito, e ela admitia que havia um descontrole do desmatamento, dos incêndios, das queimadas no Cerrado, e que isso era um calcanhar de Aquiles da pasta dela. Em julho tinha tido o maior nível da série histórica de devastação de vegetação nativa mostrada pelo DETER, e isso prosseguiu até o final do ano. Então imagino que essa deverá ser uma prioridade de 2024 do MMA, o Ministério do Meio Ambiente, porque a gente sabe da importância do Cerrado também, o Pantanal, as espécies que vivem ali, só vivem ali e que estão ameaçadas de extinção, mas vai demandar uma ação ali de conscientização também do pessoal do agronegócio, porque o Centro-Oeste é o principal ambiente, a principal região produtora de grãos, de soja principalmente, responsável pelo crescimento do PIB do Brasil nos últimos anos, mas isso tem de coexistir com a preservação da mata nativa, do cerrado e do ecossistema todo da região. Então, acho que essa é uma grande missão para o Ministério do Meio Ambiente nesse ano de 2024. E os governadores têm que ser instados também a dar explicações, né, Vera? Porque me lembro quando surgiram os primeiros dados já de avanço do desmatamento no Cerrado, eles vieram ao longo do ano, né? O governo já estimava que pelo menos metade desse desmatamento nos estados onde tem cerrado aconteceu com autorização dos órgãos ambientais regionais. A gente sabe que o Centro-Oeste, né, os governadores não são de oposição, não são alinhados só ao governo federal, então tem que ter algum alinhamento aí, porque os números estão mostrando que a coisa não está funcionando, né? Tem que ter esse alinhamento, tem toda a razão, Carol. Não houve discussões nesse sentido, porque também, né, de novo, essa é uma outra área em que o Lula foi tentando fazer aproximações, inclusive no parlamento e tal, com a bancada ruralista, com os ruralistas em geral. Não houve muito sucesso, permaneceram na oposição ao governo. Tem, inclusive, muitas investigações que ligam ruralistas ao financiamento dos atos do 8 de janeiro. Então, também era um terreno sensível para esse governo, que evitou comprar briga com o agronegócio nesse primeiro ano. Mas precisa sentar, com certeza, com os produtores, com os governadores e estabelecer um plano de combate ao desmatamento ali no Cerrado, porque a coisa está muito grave. A Marina, eu achei que foi uma boa coisa ela dizer que esse governo não faz
política tapando os dados, tapando o sol com a peneira, e que tinha de reconhecer que houve uma falha de fato nesse combate e, portanto, eu acho que ela está mais do que preparada para enfrentar isso nesse ano e tentar trazer esses números para baixo, como aconteceu na Amazônia. Bom, vamos com a música. Você também entrou nessa onda, Vera, do caju? Você sabe que eu estou fazendo uma temporada de home office aqui na sua terra, né, Carol? Estou aqui no apartamento agora, de frente para os Dois Irmãos, e nas minhas saídas aqui pelo Rio de Janeiro, em Uber, em táxi, na praia, em restaurante, eu tenho ouvido muito caju para cá, caju para lá. Fui tentar entender o que era esse caju e descobri que é o samba enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel desse ano. Desde a minha infância, eu venho muito para o Rio, meus avós são cariocas, etc. E tinha essa coisa do samba, o samba que mais pegava, o samba que em janeiro já estava na praia, já estava na boca do povo, e eu acho, pelo meu data Vera ali, sem nenhuma precisão científica e com margem de erro elevada, que o caju por enquanto, é o que está pegando mais aí no gosto do povo, né? Certamente. Vamos ouvir, então. Meu caju, meu cajueiro, é de um ser calor. O puro suco do fruto do meu amor é sensual. Esse delírio febril, a mocidade é a cara do Brasil. Meu caju, meu cajueiro, é de um cheiro calor. Marcelo Adnet deu entrevista hoje mais cedo no estúdio CBN para falar desse samba. Ele é um dos autores, né? Ele mais, acho que 7 pessoas são autores desse. Paulinho Mocidade, Diego Nicolau, tem mais gente. O samba é bom, Vera, acho que vai pegar, viu? Na avenida. Eu acho que vai. E esses sambas com fruta, né? Sempre rolam. Lembra que tinha do Saputi? Que tinha esse que vem da Sapucaí. Então é isso. A fruta do verão, gente. Caju. Muito bom, já pegou. Fica a dica para gin tônicas e caipirinhas também. Com certeza. Valeu, Vera. Bom fim de semana. Bom caju pra você. Aproveite aí a praia. Caju amigo, tem vários drinks. Tchau, pessoal. Valeu, Vera. Um beijo. Beijo.